Irmãos, nós vamos ter uma mensagem, e hoje eu não vou trazer uma mensagem falando sobre personagens do Novo Testamento, sobre o propósito qual nós temos falado, mas sim temos falar uma mensagem que traga essa ideia da nossa gratidão, de ação de graça. E hoje eu queria falar para vocês sobre o tema, a graça que produz gratidão. Então, abra sua Bíblia lá, o texto que nós lemos já, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E queridos, nós vamos ler 3 versículos: o 16, o 17 e o 18. Então, 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículos 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, irmãos? Amém. 3 versículos que nós queremos falar e olhar aí sobre o tema, a graça que produz gratidão. Queridos, a primeira coisa que nós temos que lembrar, o apóstolo Paulo, ele está acompanhando e também falando para 2 pessoas, ele está acompanhado com 2 pessoas chamadas Silvano e Timóteo. Se você olhar lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, ele vai comentar isso para nós. Essa igreja chamada de Tessalônica, ela é uma igreja jovem, ela é uma igreja que está aí recém-plantada, porém, queridos, ela está enfrentando muita perseguição, uma perseguição severa. Ela está vivendo, queridos, em meio a esta perseguição. Veja, nós estamos falando de crentes novos, igreja nova, e diante de muita perseguição, e perseguição severa, muita perseguição. Qual que é a situação então desta igreja? Veja, se nós estamos falando que ela é uma nova igreja, os crentes são novos na fé. Se eles são novos na fé, eles não entendem, não têm realmente, vamos dizer assim, o jeitão, a compreensão de algumas circunstâncias que aqueles que já foram mais experimentados na fé compreendem, de pressões, de dificuldades, de lutas. Então, nós temos os crentes que são novos na fé. Esses crentes sofrendo grandes hostilidades de quem? Dos judeus, das autoridades civis. Também porque aqui nós estamos falando que eles estão sofrendo uma pressão e principalmente uma grande confusão relacionada à volta de Cristo. E por isso, queridos, quando nós olhamos todo o texto no sentido de livro, ele vai estar falando sobre consolação de Deus, falando sobre firmeza na fé e dando àquele povo, aquela igreja, instruções práticas de como viver o Senhor, de como estar fortalecidos em Deus e como lidar com estas circunstâncias. Tentando aí trabalhar no propósito, que é fortalecer os crentes na santificação, consolar esses crentes diante das aflições e ensinar esses crentes a viver a prática, realmente, como povo de Deus, como povo chamado em Cristo Jesus no mundo. Claro que é isso, nós não conseguimos de maneira nenhuma entender ou trazer a ideia do quanto a dor e dificuldade. Por isso, o contexto nos dá essa visibilidade das circunstâncias. Mas veja, no nosso próprio texto, que é o capítulo 5, nós vamos ver, primeiramente, o relacionamento dos líderes, nos versículos 12 e 13, depois, nos versículos 14 e 15, nós vemos os relacionamentos dos irmãos, e por fim, nos versículos 16 ao 20, o relacionamento do povo com Deus, como precisa ser este povo. Então, o que é que, de alguma forma, nós estamos vendo nesses 3 versículos, 16, 17 e 18? 3 atitudes permanentes na vida do cristão. E quais são essas atitudes? Primeira é o regozijo, segunda é a oração, e a terceira é a ação de graças. 3 ações que precisam ser permanentes, atitudes permanentes. Esse regozijo é uma expressão contínua
contínua da alegria cristã, essa oração é uma dependência contínua de Deus, e a ação de graça é uma postura constante diante do Senhor. E isso é muito interessante, isso por quê? Porque quando a gente junta essas três ações, regozijo, oração e ação de graça, elas juntas formam a vontade de Deus em Cristo para o seu povo. Isso que nós estamos querendo destacar diante do texto para a vida nossa. Veja, Deus requer três atitudes diante disso, que é a vontade dele para o seu povo viver diariamente isso. Quando nós olhamos os nossos três versículos, 16, 17 e 18, veja só, nós começamos a entender algumas circunstâncias deles. Olhando para o versículo 16, nós vamos ver que ele vai dizer assim para a gente: olha, regozijai-vos sempre. E ele olha e está dizendo o seguinte: é no plural, ele está dizendo que é para um povo, está dizendo que a ação e a implicação disso é uma ação contínua, dizendo assim: olha, continuem sempre a alegrar-se no Senhor, estejam sempre alegrados. É como se ele estivesse dizendo sempre ou em todo o tempo se alegrando em Deus. E aqui, queridos, ele está dizendo que esta alegria é um fruto do Espírito. Se você olhar lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então ele está dizendo: a alegria é o quê? É um fruto do Espírito Santo. Veja, não está dizendo de uma ação circunstancial. Tive uma boa notícia, me alegrei. Recebi um presente, me alegrei. Normalmente, o meu filho passou de ano e eu me alegrei. Ou ele tirou uma boa nota, eu me alegrei. Ou o Flamengo ganhou do Palmeiras, eu me alegrei. Não é isso. Não é uma ação circunstancial. Ele está dizendo para nós que é uma ação contínua, em todo o tempo, em cada momento. Aí no versículo 16, olha o versículo 17, ele nos fala: orai sem cessar. Que aqui está trazendo para a gente, queridos, novamente é um imperativo. Se é um imperativo, é uma ordem. Veja, o crente não tem opção. Isso que a gente precisa entender. Ah, eu posso orar hoje e amanhã eu vou orar 2 horas hoje, por causa de amanhã, e amanhã eu não oro, né? Eu compenso. Ele diz: não existe isso. Ele está trabalhando que é um hábito. A indicação do texto é um hábito constante de oração, continuamente, sem interrupção. Realmente a expressão que o texto pode trazer. Mas quando nós olhamos o texto, o que é que a palavra de Deus está trazendo para nós aí no versículo 17? Está dizendo: olha, este orar sem cessar não é ficar 24 horas no seu dia. Até porque, queridos, nós não vamos poder. Se você tem um trabalho, você não vai poder ficar 24 horas do seu tempo em oração. Imagina só, você vai trabalhar e diz assim para o seu patrão: desculpa, eu sou crente, eu preciso ficar 24 horas orando sem cessar. Como é que você vai dormir? Então a ideia não significa 24 horas do seu dia orando. Mas o que é que ele está trazendo com orar sem cessar? É viver em comunhão constante com Deus. Queridos, o grande problema é que às vezes nós somos cristãos, mantemos comunhão com Deus sempre que há o quê? Uma programação. Vamos trabalhar aqui a realidade da nossa igreja. Nós temos uma programação: terça-feira eu tenho comunhão com Deus, lá porque eu leio a palavra de Deus, eu oro lá. Quinta-feira eu estudo bíblico, eu mantenho comunhão com Deus porque eu tenho estudo bíblico, eu leio a palavra de Deus, aprendo a palavra de Deus, eu faço oração. E de domingo, porque eu tenho escola dominical, culto à noite, aí eu mantenho a minha comunhão com Deus. Ele está dizendo: essa comunhão precisa ser constante, todos os dias, em cada momento. Então ele está trabalhando com essa comunhão com Deus, e não 24 horas de oração. Ele diz: o crente precisa estar em comunhão, por isso que é orar e se cessar. Esteja em comunhão com Deus em todo o tempo da sua vida. E o versículo 18 ele diz: em tudo dai graças. Novamente ele chama o povo
olha, você é bom. Novamente a expressão imperativa é em tudo, em todo momento. Continuem dando graças em toda e qualquer situação. Glorifique e exalte o nome de Deus. Está dizendo, não é dar graças por tudo, mas é dar graças ao Senhor em meio a tudo. Porque às vezes a gente só agradece a Deus quando tudo vai bem, quando é bênção, quando as coisas são boas, quando nós não passamos por dificuldades. Mas a ideia aqui é, eu dou graças a Deus em meio a todas as circunstâncias. Então, quando eu passo por dificuldade, eu passo por luto, eu passo por uma derrota, eu passo realmente por um momento de dor, dificuldade, de choro, o que eu faço, Senhor? Obrigado. Obrigado porque eu estou passando por esse momento tão difícil. Eu não entendo, mas deve haver um propósito. O Senhor está querendo me mostrar, o Senhor está querendo me dizer algo do qual eu ainda não entendo. Tá? Por que isso, queridos? Porque o próprio texto nosso vai olhar para nós, lá no versículo 18, vai colocar aí algo explicativo, dizendo que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. O que está trazendo? Está falando aqui uma tríade: alegria, oração e gratidão. Dentro da vontade de Deus, fundamentado na vontade do Senhor, faz o quê? Traz direção às nossas vidas. Veja, estar em Cristo, viver em Cristo, andar com o Senhor, estar cada dia mais fundamentado no Senhor, queridos. Veja só o que a palavra de Deus está dizendo. Ele vai habilitar você, crente, a viver diariamente com alegria, oração e gratidão ao Senhor. Queridos, três coisas que o texto está continuamente nos falando. A primeira delas, irmãos, está dizendo alegria constante. Alegria constante, porque Deus é sempre bom. Segunda coisa, oração constante, porque nós somos dependentes de Deus. E a terceira delas é gratidão constante, porque tudo que temos vem de Cristo Jesus. Veja, essas coisas nós precisamos lembrar. Veja, é isso que Paulo está trazendo para a sua igreja, e para o seu tempo, e para o seu momento. A igreja ela é perseguida, e ela precisava compreender que existia a alegria em meio ao sofrimento, que ela precisava orar, e a oração era para perseverar na fé, no andar, no depender, no viver com Deus, e gratidão, porque mesmo diante das aflições, sermos gratos a Deus. Por isso, a ideia que o texto nos traz, que nós falamos, não é dar graças por tudo, é dar graças por meio e nos momentos, nas dificuldades que nós enfrentamos e que nós passamos. Veja, queridos, como é que a gente poderia pensar em aplicar isso para as nossas vidas? Como é que nós podemos pensar nessa tríade, realmente olhando para nós? A primeira coisa, queridos, como é que eu posso aplicar? Em termos de ansiedade, que eu e você precisamos aprender a nos alegrar em Cristo. E olha, queridos, eu e você vivemos uma sociedade com uma ansiedade alta, muito alta. A alegria do cristão, veja, ela precisa ser estável. Então, a alegria do cristão, ela é estável. Por que ela é estável? Porque ela não está ancorada no seu coração. Ela não está ancorada naquilo que ela produz. Ela não está ancorada na sua família. Ela não está ancorada nas riquezas que ela pode possuir ou produzir. Toda vez que a gente pensa em riqueza que a gente possa possuir ou produzir, nós entendemos que o ladrão rouba, a traça pode comer e a ferrugem pode acabar com tudo isso. Mas ele olha para nós e diz que a nossa alegria, e é uma alegria estável, ela está ancorada em quem? Em Cristo Jesus. De maneira nenhuma das emoções. Até porque as emoções, elas estão um dia altas, outros baixas. Nós acordamos um dia todo animados, alegres, e de repente, quando chega lá perto do meio-dia, nós já estamos mais tristes, porque teve uma notícia ruim, ou algo no nosso trabalho, ou algo nos aborreceu, nos entristeceu. Imagine se a nossa alegria, imagine se o cristão dependesse da sua alegria, das emoções. Por isso que Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa
rocha. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Depois Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para evidenciar que o Senhor precisa ser a sua âncora, o Senhor precisa ser o seu fundamento, o Senhor precisa ser o seu lugar seguro, porque nele não há mudança, é estável. Segunda coisa, queridos, nós podemos aplicar pensando nisso em tempos de ativismo e correria. Vamos pensar nisso. Como a sua vida é corrida. Aposto que hoje você já pensou no que você tem que fazer amanhã. Aposto que hoje você já lembrou as coisas que você tem para amanhã. Em tempos de ativismo e correria, nós somos chamados a orar sem cessar. Veja, os cristãos estão substituindo, veja só, a oração por ativismo religioso. O grande problema nosso é que a gente não está mais parando e orando. Nós não estamos mais realmente nos dobrando, colocando o nosso joelho no chão e orando ao Senhor. Nós estamos preocupados com algo chamado ativismo. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós temos coisas para fazer na igreja. Nós temos. O que é ser ativismo religioso? Eu tenho uma programação A, eu tenho uma programação B, eu faço algo na segunda, eu faço na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quer dizer, eu estou cheio de programação dentro da minha igreja. Eu não tenho tempo para orar. Paulo nos ensina isso, que a força da igreja não está de maneira nenhuma no seu ativismo religioso. A força da igreja está na oração. A força dela é orar. Ela precisa orar. Se ela não orar, não anda. Tanto que a gente poderia dizer o seguinte: uma igreja que ora pouco, vê pouco Deus agindo na sua vida, agindo na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Agora, uma igreja que ora muito, vê muito de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Então, veja, queridos, cuidado com o ativismo. Nós precisamos ter tempo para termos constância com Deus, para andar com Deus, para orar ao Senhor, para clamar, para buscar. A dia nós estamos quebrantados diante do Senhor. Essa é uma coisa que nós podemos falar de aplicar realmente nas nossas vidas, olhando realmente nos nossos dias atuais, pensar aqui, nos tempos de uma reclamação cultural. Todo mundo reclama de tudo. Nós somos chamados a viver em gratidão. Vamos pensar nisso. Como é que a gente nunca está satisfeito com nada, reclamando de tudo? Nada está bom, está ruim, nada deu certo. As pessoas parecem que vão de mal a pior. Veja, essa cultura que a gente vive nesse chamado século XXI, ela é marcada por insatisfação, ela é marcada por consumismo, ela é marcada por comparação e a pior delas, ela é marcada por ingratidão. As pessoas são ingratas, as pessoas são insatisfeitas. Tudo que você faz, mas não está bom, você quer mais. As pessoas sempre estão preocupadas em consumir. Ela compra uma bala hoje, ela quer um pirulito amanhã, ela quer um chiclete amanhã, daqui a pouco ela quer um saco de bala, um saco de pirulito, um saco de chiclete, daqui a pouco ela quer a loja toda. Nunca está satisfeito. Nunca é bom o suficiente. Agora, nós como igreja somos chamados a sermos contra a cultura. Por isso que ele diz: insatisfação, consumismo, comparação e gratidão. A expressão que nós falamos hoje é: em tudo dai graças. Ser grato. Num mundo que só reclama e está insatisfeito com tudo, que nada está bom, nada agrada, nada é legal. Ah, meu Deus! Ele chama diz o seguinte: obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque hoje, olha, o dia não foi bom. Obrigado, Senhor Deus, olha, porque eu estou passando por um perrengue grande. Senhor, olha, eu estou enfrentando a enfermidade. Senhor, nós estamos enfrentando luto. Senhor, nós estamos enfrentando doença. Ó, Senhor, nós estamos passando por inúmeras circunstâncias. Eu não sei como eu posso fazer isso. Eu não sei o que o Senhor quer com tudo isso, mas obrigado. Graças a Deus por tudo isso que eu estou vivendo. Porque há um propósito. O propósito é: eu preciso estar fundamentado, dependente, vivendo no Senhor. Porque o alvo da minha vida não é aquilo que eu vou alcançar, aquilo que eu vou ajuntar na terra, mas sim é o tesouro celestial
celestial, é realmente o galardão que vem de Deus na eternidade. A gratidão, queridos, ela é uma arma espiritual contra a murmuração e a incredulidade. Abra lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios 10, 10. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, nem murmureis, como alguns deles murmuram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. Irmãos, a gratidão é uma arma espiritual, porque a murmuração traz o quê? Destruição. A incredulidade traz o quê? Destruição. A pastora é Bíblia, você precisa brigar comigo, não. Para de Deus dizendo, para de murmurar, porque isso não edifica, isso destrói. Aquela ideia de que tudo que você construiu com o tempo, se você começa a murmurar, começa a destruir, a desmoronar tudo, você está confuso. Porque olha como você disse, viva a alegria completa, a presença de Deus, que acontece o que de bom ou não tão agradável assim, ouve e agradeça o nome de Deus. Por quê? Porque se você só começar a murmurar, nada vai ser abençoado na sua vida. Queridos, a aplicação disso é gratidão cristã. Ela se torna um testemunho. A sua gratidão, ela se torna um testemunho. Quando o mundo vê os cristãos, quando o mundo vê você sofrendo mais alegre, cansados, mais orando, lutando, mas agradecidos, eles olham para vocês e dizem o seguinte: tem alguma coisa diferente nesta pessoa, neste homem, nesta mulher. Tem alguma coisa realmente diferente. Elas vão perceber e elas vão entender que o que há lá é algo sobrenatural. E quando elas entenderem que o sobrenatural é Cristo Jesus vivendo em você, você está cumprindo o papel evangelizador também. Porque elas estão vendo Cristo em você. E as portas se abrem para que você fale do Senhor, para que elas venham com você, igreja, para que elas vejam Deus transformando, fazendo coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida. Três coisas, queridos, que nós estamos falando aqui: alegria, oração e gratidão. Nós estamos falando que isso é uma tríade, o qual o Espírito Santo usa, transforma, molda as nossas vidas. Concluindo isso, nós trabalhamos e tratamos hoje. A vontade de Deus para nós é Cristo, é estar em Cristo, é viver Cristo, é viver a palavra de Deus. Por que isso? Que é Cristo que nos capacita a uma alegria que não acaba, é isso que nós falamos, a uma oração que não cessa, é uma gratidão que não se apaga. Essas três coisas que nós trabalhamos e vimos diante do texto bíblico, e consideramos, queridos, diante das nossas vidas, e entendemos que se você quer, como crente, marcar o seu tempo, como igreja, marcar o seu tempo, marcar a sua sociedade, marcar aqueles que estão ao seu lado, eu disse, comece com o coração grato, porque ele que você fomos alcançados pela graça maravilhosa e generosa do Senhor. E essa graça é que te sustenta, essa graça é que provém do cuidado, do amor de Deus todos os dias da sua vida. É essa graça que todas as manhãs é renovada, fazendo você forte para enfrentar todas as dificuldades. É a graça de Cristo Jesus, porque você foi salvo em Cristo Jesus, porque você é de Cristo. Então, a graça de Deus, Cristo Jesus, salvando a sua vida, precisa produzir gratidão. Somos gratos a Deus por tudo que Ele faz. Então, quando nós colocamos aqui as frutas, lembrando como se fosse o esforço do trabalho, trazendo lá atrás a ideia de que nós trabalhávamos no campo, trazíamos as
primícias de todas as coisas ao Senhor, como se fosse a festa da colheita, a festa de um final realmente de colheita. É entender que tudo que nós temos, tudo que somos, vem de Deus, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus continue abençoando, amparando, cuidando da sua vida e iluminando, somente para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que possamos orar e receber a bênção de Deus nas nossas vidas, assim encerrar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor neste momento. Vamos lá, irmãos. Deus de Deus, obrigado por este tempo, obrigado, Pai, por fazermos um culto de gratidão, de ação de graças. Porque, Senhor Deus, nós lutamos, batalhamos, trabalhamos, mas se o Senhor não estiver cuidando, parando, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não estiver protegendo, se o Senhor não estiver realmente direcionando os nossos passos, nada do que fazemos vai acontecer, porque não foram feitos no Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, o cuidado, o amor, a educação, realmente seja proveniente sempre deste andar, deste temor, deste depender do Senhor em todo o tempo. E cada dia mais, Senhor Deus, possamos ser realmente homens e mulheres crentes, que tenham comunhão, Senhor Deus, real e fiel, que mantém, Senhor Deus, um relacionamento sincero, que venha a direção e a presença do Senhor nas suas vidas, que são amparados pelo teu Santo Espírito, consolados por este Espírito, iluminados, Senhor Deus, para que em todo tempo vivam e proclamem o teu Evangelho. Continue, Senhor Deus, tocando, curando, fortalecendo, sarando, nos fazendo fortes, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, as circunstâncias que nós enfrentamos. Ampara, Senhor Deus, cada vida aqui. Ampara, Senhor Deus, as batalhas e as lutas, nos façamos fortes. Traga alento, Senhor Deus, as suas dores. Alegria, Senhor Deus, em cada dia, em cada momento. Por isso, clamamos ao Senhor, continue generoso e opere em nós maravilhas. Queremos ver cada dia mais o teu poder e a tua grandeza em nós e a partir de nós. Que o Senhor Deus, sobre o teu povo, sustenta, consola e fortalece. Que o Senhor Deus, sobre o teu povo, derrama a paz, derrama amor, derrama a bênção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sejam animados, sejam alegres, sejam gratos hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, Deus, pela sua presença. Deus continue abençoando. Obrigado,